Boa noite, Rogério. Ponto, podemos dizer que importante fora de casa, mas eu queria que você falasse sobre o desempenho da equipe. O segundo tempo até melhor, mas o Bem melhor. desempenho da equipe, porque o que tem sido demonstrado pra gente Uhum. é que o Bahia tem jogado muito diferente fora de casa. Inclusive, se a gente pegar o último jogo do Cruzeiro com o de hoje, mais uma vez, uma partida bem diferente, né? O Bahia vem de jogos ruins fora de casa com o Fluminense e com o Mirassol. Eu queria que você falasse dessa postura. Por que que o time tem jogado tão diferente, tão abaixo Aham. da expectativa criada para os Ok. jogos? Ok. Bom, eu acho sim que o Bahia jogou melhor hoje fora de casa do que jogou contra Mirassol e do que jogou contra Fluminense. Eu acho que o primeiro tempo foi difícil. O Ceará é uma equipe que marca forte, tem muita força física. Nós não conseguimos pôr tanto a bola no chão no primeiro tempo para jogar. Alguns não tiveram nos primeiros 45 minutos não produziram como a gente imaginava, né? Mas em compensação no jogo como todo, acho que houve uma melhora bastante grande no segundo tempo, não só por trocas, mas daqueles que estavam no primeiro tempo jogando. O Juba fez um grande segundo tempo, na minha opinião. Sanabria, acho que ganhou mais duelos no segundo tempo do que no primeiro, né? O William conseguiu fazer melhores paredes, enfim. Eu acho que nós queríamos vencer e tivemos talvez oportunidade para vencer. Jogamos melhor o segundo tempo, mas ainda é abaixo daquilo que a gente produz quando joga como mandante, quando joga diante da nossa torcida, né? Eu acho que não foi como o Fluminense, não foi como o Mirassol, onde Mirassol muito cansaço e Fluminense nós não conseguimos realmente produzir. Hoje nós tivemos oportunidades de gol. E mais uma vez também tivemos a desatenção que a gente teve contra o Cruzeiro. Nós demos a oportunidade do adversário, depois de remar tudo, quase vencer a partida, né? Que foi a grande chance do Ceará, foi a última bola do jogo, onde era uma bola total controle nosso e nós cometemos um erro, uma decisão errada. Mas eu acho que nós competimos, eu acho que isso a gente não pode. Nós fomos um time competitivo, porque fisicamente jogar contra o Ceará é difícil. Levamos um ponto, não é o ideal, gostaríamos de ter vencido, logicamente, mas é importante estancar essas duas derrotas que nós tivemos e agora temos um jogo do primeiro turno, né, fora de casa também, contra o Vasco, é um jogo também difícil. Temos, talvez, na segunda-feira, a volta com o grupo do Ademir para treinar, que é uma peça que faz falta. Você vê que a gente tem que trocar sempre. A última troca normalmente é um atacante por ou um meio, um lateral, né, uma improvisação normalmente. Os jogadores que estão treinando nessa posição, mas que não têm talvez o domínio da posição, como tem um Sanabria, por exemplo. Vamos torcer para que o Ademir volte a treinar bem e quem sabe ele possa ter 10, 15, 20 minutos para ajudar a gente já na quarta-feira. Esses jogadores que estão fora, acho que fazem muita falta para a gente, né? Em alguns setores a gente, no meio campo você tem melhores trocas, mas no ataque a gente sente bastante falta desses jogadores que podem dar continuidade a, por exemplo, o que o Sanabria fez nos minutos que teve em campo. Boa noite, Rogério Ceni, Maria Clara do Portal Futebol Cearense. O Bahia enfrentou o Ceará 3 vezes em 2025 e 25 e levou a vitória para casa nas 3 em Salvador. O que você acha que faltou para o empate de hoje se tornar uma vitória e dar sequência a todas essas Essas vitórias? vitórias que nós tivemos. Eu acho que o Ceará foi um pouco superior no primeiro tempo, acho que marcou melhor a gente no primeiro tempo, e no segundo, nós, quando fizemos o gol, ganhamos confiança, tivemos boas oportunidades, tivemos boas jogadas, principalmente o Sanabria começou a levar vantagem em cima do Ramos, que fez uma boa partida defensiva. E quando o Kaique entra, uma pena que ele não se mantém aberto para a jogada do 1 contra 1, né? Ele vai muito jogar pelo meio e acaba deixando um pouquinho, na hora que vira o jogo, para ter também o 1 contra 1 do lado de cá, do lado direito, ele se ausenta, tanto que o Arias vai ocupar um pouco mais esse espaço no segundo tempo. E o Nico também começou a se mandar demais e teve dificuldade em voltar. A entrada do Rezende foi indo para corrigir justamente, já que o Arias estava indo um pouco mais porque o Kaique não mantinha a posição que nós colocamos ele foi jogar muito mais para dentro e até criou boas oportunidades por dentro. O Arias começou a sair e nós aí tivemos que botar o Rezende para ele povoar mais o meio-campo para não dar chance de um mano a mano, né? O Pedro entrou com um jogador de velocidade, começaram a ter mais velocidade no segundo tempo. Então o Arias acabou tomando mais a posição atacante e Kaique vindo mais pelo meio. Era para o Kaique ter dado amplitude para que o Juba pudesse continuar pelo meio. Mas eu acho que se nós tivéssemos um pouquinho mais de, talvez,
peso na área. Você vê que a única infiltração do Everton é a chance do gol. Jean Lucas, no primeiro tempo, jogou muito na largura, em vez de jogar fazendo... Né, quando você joga com 2 jogadores abertos, você tem que ter a infiltração. Né? E o Jean Lucas é o homem dessa infiltração. Como acho que era o Dieguinho, que estava marcando ele individual, se eu não me engano, né? O Dieguinho vinha para todo lado com ele queria sair do campo para ter espaço para jogar, quando ele não deveria ter feito isso, deveria ter deixado o Juba jogar mais por ali. Ele começou a conflitar com o Juba no primeiro tempo, enquanto ele, ao invés de abrir para a lateral, para dar dupla largura junto com o Sanabria, ele deveria ter ficado perto da última linha para fazer a infiltração como o Everton fez no segundo tempo. Então, nós tentamos corrigir isso no segundo tempo, na volta do segundo tempo, né, para que ele pudesse atacar mais espaço. Mas tivemos pouco ataque ao espaço com os homens de meio, com os meias, né. Curiosamente, quem ataca e dá a chance do gol é um meia que não é o cara que normalmente faz isso, que é o Everton. Então faltou um pouquinho mais de peso na área, que se daria muito com o Jean Lucas, acabou sendo com o Everton. E aí na parte final a gente acaba pondo o Iago no lugar do Sanabria, o Rezende vem para fazer essa marcação. O Nestor, eu achei que o Everton hoje estava com a energia um pouquinho mais abaixo, não fez um grande primeiro tempo, até entrou um pouco mais no jogo no segundo tempo, mas começaram muitas transições, muita velocidade, o Nestor entrou bem, eu acho que deu mais energia para o setor ali. Mas foi um jogo bem equilibrado, com exceção da última bola que nós entregamos ali, não podemos remar tanto e depois entregar de mão beijada, né? E destacar, acho que a partida do Ronaldo, acho que ele fez uma boa partida hoje, foi importante. Eu acho que também o pênalti, nós dificilmente daria tempo, mas teríamos que ter uma melhor expressão corporal, uma melhor reação. O goleiro faz uma defesa de pênalti, você tem que tentar no mínimo, né? Só o Gabriel praticamente que foi para esse rebote. Faltou um pouco isso na gente hoje também. Rogério, tudo bem? Pedro Pinheiro da Band. Você veio desfalcado para cá, mas da mesma forma o Ceará também estava desfalcado. Sim. E um dos homens que faltaram nesse jogo foi o Pedro Raul. Recebi informação que você soube minutos antes, assim... eu não sabia mesmo, ao menos ninguém de nós sabia. E eu queria saber exatamente como é que foi esse teu momento. Eu creio que você se preparou para esse jogo pensando como Pedro Raul, um homem de área, que é uma jogada que o Ceará faz muito. E eu queria saber como é que foi essa mudança de chave, já pensando nesse jogo. Não, é que eu não sabia só se vinha com... Normalmente, quando eu uso o Ailon para jogar contra a gente, né? Não sei, assim, mais para, acho que peso na área, cruzamento, é um segundo atacante, não é um ponta, mas é um segundo atacante que entra muito para fazer o cabeceio. Então eu estava em dúvida se ele ia com o Baia, né? Ou se ele ia com o Ailon do lado. Era a única dúvida assim, que eu tinha, porque eu contava com o Pedro Raul de 9. No final, ficou mais ou menos do jeito que a gente esperava, porque o Ailon daí vira o jogador referência, o jogador de área, né? E o Baia é um jogador velocista e foi muito bem no jogo contra... Eu achava até que ele ia jogar como ele foi bem no jogo contra o Vasco, né? Então nós estávamos preparados para jogar. O que faltou para a gente foi um pouquinho de calma. Quando nós saímos jogando, conseguimos quebrar a primeira linha. Né? O Caio tem é um pouco diferente, ele gira e já faz esse jogo correr para frente. E nós muitas vezes quebrávamos a linha, mas voltávamos a bola no goleiro, o que nos causou alguns danos, demora para chegar no campo de ataque. Eu acho que é isso o Ceará aproveitou bastante nos primeiros 15 minutos, principalmente. Depois o time foi se assentando, foi se encontrando, fez um melhor segundo tempo. Uma pena, logicamente, nós, por exemplo, não conseguimos manter o que o Sanabria faz. Se nós tivéssemos o Pulga, por exemplo, nós colocaríamos. Se nós tivéssemos o Ademir, mas nós, ainda bem que o Thiago voltou, né, tinha chance de ter uns 30 minutos hoje, né, mas infelizmente as lesões, ao mesmo tempo, elas atrapalham bastante a gente. Vamos ver se a gente consegue devagarinho trazer esses jogadores para estar junto com a gente e ter mais opções também, e manter, né, a velocidade, troca, pontas abertas, ser agudo, né, também, para poder bater um pouco mais nos adversários. Rogério, aqui ó, tô de esquerda aqui. Raiz Ribeiro, Redmute, TV União. Boa noite pra você. Mesmo com essa escassez de vitórias, o Bahia ainda continua na 6ª posição. Porém, o Bahia no G6 é o time que menos fez gol e o time que mais tomou gol do G6, tá? Eu não sei, mas acredito em você. E o que acontece? A gente que acompanha o teu trabalho, principalmente aqui a imprensa aqui de Fortaleza, né, pelo histórico que você teve aqui pelo Fortaleza, viu que você trabalhava muito essa parte defensiva. Né? Porque você dizia, se a gente não tomar gol, dificilmente a gente perde. Isso era uma frase sua que era muito falada aqui. E o que está acontecendo com a defesa do Bahia? Porque os goleiros, hoje o Ronaldo foi muito bem, mas os goleiros do Bahia estão passando por uma fase de turbulência. O que está faltando para o Bahia voltar até aquela esticada de vitórias e os bons resultados voltarem? Hoje nós tomamos um gol numa penalidade máxima. Né? Eu acho que em alguns jogos nós estamos cometendo erros no final do jogo e isso está trazendo danos para a gente. Como foi, por exemplo, o gol contra o Cruzeiro, foi um erro de marcação. Você não pode tomar um gol
de uma falta onde 2 jogadores tocam a bola, um sai com ela, vai caminhando até chegar a um espaço e chutar. Então, esses são erros que acontecem dentro do jogo de tomadas de decisão. Eu acho que é um todo, sabe? Eu não coloco o sistema toma gols pelos 2 zagueiros, pelo sistema como um todo. Nós temos ajustes a fazer com o Sanabria defensivo, que às vezes os adversários exploram ainda do lado dele, por ele não entender tão bem. O Kaique é um jogador que com a bola no pé, no 1 contra 1 na frente, ele pode fazer diferença, mas ele sofre um pouco também na marcação. Então há ausências até dos jogadores que já estão mais acostumados nesse sistema de jogo, ela prejudica o sistema defensivo como um todo, o modo como a gente se defende, né, como um todo. Em alguns jogos o cansaço, outros falta de atenção, erros individuais e o mérito de muitos adversários que tem também, assim como a gente faz gols. Eu acho que há 3 jogos atrás talvez a gente não estaria nessa lista, mas logicamente o recorte dos últimos 3 jogos nos leva a estar numa posição de ter diminuído o número de gols feitos. Eu acho que pela ausência, pelo número, Pulga faz muita falta, Ademir faz muita falta, o Lúcio infelizmente teve uma proposta irrecusável do clube e foi vendido. O Thiago, na ausência nos últimos 2, 3 jogos, também faz falta. Quando você não tem essa troca, você tende a sofrer um pouco mais, principalmente para fazer gols. Boa noite, Rogério. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria falar um pouquinho sobre o seu processo de construção, ataque a partir da defesa, né? Uhum. Você utiliza muito bem o goleiro como esse homem de linha e teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo. Qual foi o ajuste feito para a mudança? Porque você conseguiu empurrar mais o Ceará para o campo de defesa a partir do segundo tempo. Eu acho que o primeiro de se destacar, o Ronaldo com o pé hoje fez um bom jogo com o pé. Não é a principal característica dele, né? Não é o que ele tem como conceito principal de jogo, mas hoje ele achou bons passes e teve calma para encontrar. Eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi, primeiro, que o Ceará está com energia total no começo do jogo e se predispôs com o Dieguinho e com o Sobral, né, a pressionar muito a gente na hora que ela entrava no meio. E a segunda é que nós quebrávamos a primeira linha até de construção, com certa facilidade a primeira linha. E quando ela entrava na segunda linha, a gente não deu prosseguimento para o ataque, a gente voltou muitas vezes, e aí o Ceará voltava com os 11 homens para trás e vinha pressionar novamente. Então acho que faltou um pouco de característica mesmo, né, dos jogadores. Acho que primeiro o Juba participou muito melhor no segundo tempo que no primeiro, no processo de construção. O Juba achou passes fantásticos no segundo tempo, viradas de jogo, coisa que ele não encontrou no primeiro. O posicionamento do Jean muito aberto, fez com que a gente tivesse menos gente, um homem a menos ali no meio para jogar. E o Nico não tem como... O Nico é um cara que te entrega muito defensivamente, marca muito, mas não tem como principal virtude a construção que o Caio Alexandre tem. Então tudo isso, acho que o Everton hoje fez um primeiro tempo um pouco abaixo do padrão, do normal dele. Eu acho que tudo isso dificultou um pouco na construção. Mas eu acho que nós melhoramos no segundo tempo e conseguimos aí, o que é uma virtude para um time, conseguir sair jogando bola no pé. Logicamente que para isso tem que se concretizar também o restante da jogada, que nós tivemos dificuldade. Mas eu acho que já é uma virtude você poder ter essa bola, o controle de jogo mesmo fora de casa, e a única coisa que a gente tem que melhorar é no prosseguimento da jogada para chegar com chance de gol, criar a mesma quantidade de saídas que você cria, também tem que tentar chegar ao próximo disso, as chegadas no gol adversário. Rogério, aqui ó, à sua esquerda, Luiz Eduardo Gomes, do TVC Esporte Clube. Em relação aos outros 3 jogos contra o Ceará, né, que o Bahia saiu vencedor, você acha que teve alguma mudança de estratégia assim, mais significativa, até pelos desfalques que você citou há pouco? Nossa ou deles, você está falando? Em relação à mudança de estratégia de vocês, Uhum. em relação aos outros 3 jogos contra o time do Ceará, você acha que de alguma forma foi surpreendido? É o primeiro jogo fora de casa, contra o Ceará? Deixa eu falar. Eu não lembro a escalação de todos os jogos, mas eu tenho certeza que o primeiro jogo que nós jogamos, nós trocamos uns 8 ou 9 jogadores no começo do ano, a primeira fase da Copa do Nordeste que nós jogamos com o Ceará, né? Foi o 3-2, né? Então, assim, nós variamos muito a maneira de construir. Eu não vou lembrar exatamente de todos os jogos, porque teve jogo que o Juba jogou, teve jogo que nós jogamos com o lateral na largura, teve jogo que nós jogamos provavelmente com Ademir, enfim, nós mudamos muito os times que jogaram, com exceção a 1-0 da semifinal, que nós usamos praticamente a força máxima, nós mudamos bastante. Mas dentro do conceito que a gente tem de jogo, nós jogamos mais ou menos dentro das nossas características. E o Ceará também pouco mudou. O Ceará não mudou muito, o Ceará marcou sempre com o 9, o nosso zagueiro e os 2 zagueiros, sempre o ponta acompanhando o Arias ou o Gilberto quando jogavam, né? Então nós tentamos sempre ter a vantagem do lado esquerdo do campo,
E foram como característica jogos difíceis contra o Ceará. O 3-2, que estava um 3-0, o Ceará entra no jogo no segundo tempo, né, e complica. E os outros 2 jogos foram jogos no fim, decididos no final. Eu não lembro, um com pênalti, o outro, não lembro quem. E o gol de Thiago, ou seja, o Ceará se propõe a marcar e nós talvez tivemos sempre o controle do jogo, em todos os jogos, na maioria dos jogos, mas o Ceará é um time de contra-ataque, de muita força, e tem, hoje, principalmente quando pôs o Pedro Henrique na frente, teve mais um velocista, ou seja, né, se propôs realmente a contra-atacar e faz bem dentro daquilo que eles veem como estratégia de jogo. Nós jogamos 4 vezes contra o Ceará esse ano, ganhamos 3 e empatamos, infelizmente, essa, né? Gostaríamos de ter vencido. Acho que tivemos, no segundo tempo, volume para vencer o jogo e também poderíamos, através de um erro nosso, ter perdido essa partida no final. Mas sempre foram jogos bons, competitivos e equilibrados. Rogério, você falou já desse vacilo da defesa nos 2 jogos, né? O que é que acontece nessa reta final de jogo que a atenção ali parece que vai embora, um certo comodismo e depois eu vou te perguntar do jogo do Vasco. Não é comodismo, não. Muitas vezes é cansaço mesmo, né? O Santi vem jogando há quantos jogos de maneira ininterrupta, né? O David se lesionou. O Gabriel está voltando agora, ora Arias, ora Gilberto joga, Juba tem jogado a maioria dos jogos, ou quase 90% dos jogos pela lateral, ora construindo a 3, mas chega um momento, nos últimos minutos, é cansativo. O Cruzeiro tinha 3 trocas de velocidade na frente, né? Entrou o Gabigol, não lembro o que mais foram. Arroio e Sinisterra, que fez o gol, né, do rebote. Então, assim, os times, quando dão energia nova e velocidade à frente, logicamente eles trazem, né? Os jogadores nossos também vão cansando. Então, é normal que times grandes, como foi o Cruzeiro, como outros times o Fluminense no final, que pressionou, é normal que você encontre mais dificuldades. E, infelizmente, nós erramos lances que não é normal em alguns desses jogos. Nós tivemos alguns erros individuais que não é o normal nosso. Mas eu acho que, como um todo, ainda é uma campanha relativamente boa e que a gente espera poder acabar brigando eu acho que pelos 3 primeiros fica difícil brigar, mas que a gente espera estar brigando ali entre as 6 primeiras posições, porque a gente tem como objetivo também jogar uma Copa Libertadores no ano que vem, é o que a gente espera minimamente conseguir. O Bahia, que estava no G4 do Campeonato Brasileiro, boa parte do campeonato, Rogério, e agora tem o risco de sair desse G6, né? O São Paulo vencendo amanhã o Santos, o Bahia sai. Nesses poucos dias agora que você tem, o que é que tem que ser feito para chegar no São Januário e voltar a vencer, já que só venceu 3 no Campeonato Brasileiro fora de casa? Primeiro tem que recuperar esses jogadores que correram muito hoje, então amanhã eles vão descansar. Segunda-feira nós vamos começar a pensar em ver também o próprio Ademir, como que ele volta, se é possível relacioná-lo para o jogo. Fora isso, nós não temos nenhuma mudança. Infelizmente, David não volta essa semana, Canu não volta essa semana, Eric não volta essa semana, Pulga não volta essa semana, enfim, Caio não deve voltar essa semana. Enfim, a gente se ressente, nós estamos com algum desses jogadores há 30 dias fora, né? Outros há 60, 90 dias fora. Pesa bastante pra gente, mas eu acho que é uma grande oportunidade jogar contra o Vasco lá, difícil, o Vasco joga sempre bem, né? O Ceará eu assisti o jogo na semana passada, conseguiu aquele gol no apagar das luzes ali, uma bobeira também da defesa do Vasco foi naquele momento do jogo, né? Todos erram, o final é onde está o cansaço, bate e você não consegue mais raciocinar tão bem. Então nós temos que ir lá, é um jogo isolado, né, de Campeonato Brasileiro, não é uma rodada normal, é um jogo atrasado. Temos que tentar buscar esses pontos que nos coloque juntos ou à frente dos concorrentes que nos ultrapassaram nessa rodada cheia de Campeonato Brasileiro. O Botafogo e Mirassol tiveram uma rodada isolada, né? Cada um fez um ponto, né? Nós também vamos ter a nossa oportunidade numa rodada isolada, mesmo sendo fora de casa, tentar competir por pontos. Obrigado, professor. Valeu, boa noite.